Pessoal, vamos falar agora dos tipos de pigmentação. Nós temos as pigmentações extrínsecas e as pigmentações intrínsecas, né? As extrínsecas são motivos externos, como alimentação, fumo, bactérias cromogênicas e substâncias químicas. Normalmente, a higienização e o polimento coronário são suficientes para remover esse tipo de pigmentação, né? Tem umas pigmentações mais graves, né, também por motivos extrínsecos, que devem ser lançados mão, sim, o clareamento caseiro ou clínico, né? Mas normalmente somente a higienização, a profilaxia, né, é o suficiente para remover esse tipo de pigmento. Nesse caso, por exemplo, ela tem uma pigmentação extrínseca, né? A gente consegue perceber entre os elementos dentários, né, alguns tipos de pigmentação, perceber até que ela tem alguma parte de inflamação gengival também, né? Provavelmente a higienização não está sendo efetiva, né? Então, a pigmentação dessa paciente é uma pigmentação extrínseca, né? Ela pode clarear também? Pode, mas após remover a pigmentação extrínseca. Outro exemplo é esse senhor, né? A imagem está um pouco fora de foco, no posterior, mas sem problema, o que me interessa são os anteriores. A gente consegue perceber outro tipo de pigmentação. Pigmentação por bactéria cromogênica, que se depositou na margem de algumas restaurações desse paciente. O problema desse paciente é clareamento? Não. O problema desse paciente não é clareamento. O problema desse paciente são restaurações mal adaptadas, tá? Então a gente pode ajustar, fazer um acabamento, um polimento nessas margens ou mesmo trocar as restaurações. A pigmentação intrínseca, tá? Nós temos a congênita, a pré-eruptiva e a pós-eruptiva. A congênita temos a eritroblastose fetal, hipoplasia de esmalte e dentinogênese imperfeita. Eritroblastose fetal normalmente não chega muito no consultório, mas a hipoplasia de esmalte chega bastante no consultório. Pré-eruptiva, temos a icterícia, que não chega tanto. Fluorose chega bastante, manchamento por tetraciclina também, principalmente em pacientes com uma idade uma faixa etária de 50 a 60 anos, tá? Manchamento por tetraciclina é um medicamento, né, que foi amplamente utilizado nessa faixa etária, né, quando essa faixa etária era mais jovem, quando ainda estava havendo a odontogênese dela. Não é muito comum encontrar isso em pacientes mais jovens. Após eruptiva, trauma, que acontece bastante, produtos odontológicos, principalmente de origem endodôntica ou metálicos, tá? O amálgama, por exemplo. O envelhecimento dental, tá? A gente está conversando aqui e está sendo formada a dentina secundária. A dentina secundária nunca para de ser formada. Então, quanto mais eu envelheço, né, quanto mais o meu dente envelhece, né, maior quantidade de dentina ele vai ter, tá? E também temos que lembrar também da pigmentação fisiológica. Tem pacientes, tem pessoas que o DNA dela diz que ela terá dentes escuros, né? E tem pessoas que têm DNA para dentes claros, né? Então, a coloração do elemento dental também depende um pouco da genética, e o clareamento é super efetivo nesses casos. Por quê? Porque são pessoas que têm dentes rígidos e naturalmente pigmentados, tá? Então, temos esses tipos de manchamentos intrínsecos também. Pessoal, é importantíssimo sabermos de etiologia. Para quê? Para definir tratamento. Tem que saber etiologia para ter o diagnóstico ali, né? O que está causando essa pigmentação, o que causou essa pigmentação foi tal fator. E aí ter um procedimento compatível, um procedimento efetivo para aquele caso. E o que eu tenho que observar para indicar a terapia? O fator etiológico, que a gente acabou de falar. Severidade do manchamento, quanto está manchado, tá? Se está manchado em faixas ou não, estrias ou não, tá? Ou se ele está de forma completa. Envelhecimento dental, e como eu vejo envelhecimento dental? Através de radiografia periapical. Avaliação
clínica dental e dentária dos elementos, né? Tem elementos que apresentam várias radiografias, apresentam várias restaurações, né? Então, será que esse elemento vai clarear? Será que eu tenho algum procedimento mais compatível? Pesquisa recente, pesquisa agora de 2016, mostrando que o índice de sensibilidade de pacientes que apresentam restaurações é muito maior do que os que não apresentam restaurações. E o que é indicado para esses pacientes é o tratamento mais conservador, que é o quê? Clareamento com géis de baixa concentração, tá? Então, baixa concentração, maior uso de tempo. Então, o paciente vai ficar vai ter que usar por algumas horas diariamente esse gel clareador, né? Possivelmente pela técnica de clareamento caseiro. Nós devemos saber identificar hábitos nocivos, né? Pacientes que têm mania de mordiscar caneta, de mordiscar agulha, tá? Pacientes que têm alguma parafunção, porque isso pode causar danos nesses elementos dentais e isso pode fazer com que esse elemento fique mais difícil de clarear. Temos que saber a expectativa do paciente quanto ao resultado e, principal, a expectativa dele em relação ao tempo. Porque às vezes a gente tem como clarear esse paciente, né? A gente fala, o teu clareamento vai durar 3 semanas. Só que apresenta alguma outra coisa que impede que esse caso esteja pronto em 2 semanas. A gente sabe que a vida corrida de hoje, o paciente tem que contar com o tempo, tá? Então, se você falar que vai durar 3 semanas, tem que durar 3 semanas. Legal? Então, observar isso, né? Se o paciente tiver um ou outro elemento com maior quantidade de restaurações, tá? Uma quantidade de restaurações, ou o dente um pouco mais pigmentado, nós temos que conversar com ele, que outras coisas vão ter que ser feitas ali. E que talvez aquele clareamento demore um pouco mais no caso dele, ou que após o clareamento ele tem que trocar restaurações também. Né? Isso tudo tem que ser falado, que isso entra nas expectativas. Porque ele acha que fez o clareamento, acabou, tá tudo perfeito. Não, é bem assim. Tá? E o perfil do paciente, tá? Se ele é colaborador ou não. Mas peraí, colaborador com o quê? Tem paciente que consegue ficar em casa 8 horas com a plaquinha de clareamento, mas não consegue ficar 1 hora de boca aberta na clínica, na sua cadeira. E tem paciente que é o contrário, que fica 1 hora na sua clínica, 2, 3 horas até, se deixar, mas ele não consegue ficar meia hora com gel clareador. Tem paciente que não consegue, não aceita os 2, mas ele consegue ficar meia horinha com gel clareador. A gente tem gel para isso, né? Para esses pacientes que não tem baixa tolerância, a gente tem material para eles. Se eles conseguirem ficar 20 minutos, meia hora, tá? Com gel clareador em casa, a gente vai ter um tratamento específico para ele. Tá legal? Então, a gente tem que saber o perfil para a gente saber o que nós temos de material, tá? O perfil do paciente, para saber o que a gente tem de material para ofertá-lo. E cada material tem um protocolo de uso. Cada material tem uma forma de uso, uma forma de aplicação. Vamos lá, agora vamos fazer uma terapiazinha, uma parte da aula que são de diagnóstico. Por exemplo, esse caso, o que vocês conseguem perceber nesse caso? Os caninos, né? Os caninos são escurecidos, mas fisiologicamente escurecidos. E nesse caso específico, me parece estar um pouquinho mais escurecido que o normal. Isso me levou a uma preocupação. Vocês vão ver o tratamento desse caso daqui a pouco, né? Mais no final da aula. Mas o elemento 11, ele apresenta uma pigmentação diferente, né? Não sei se vocês conseguem perceber uma linhazinha que vai do início do terço médio até a incisal, tá? Uma linhazinha contínua. Esse paciente sofreu um trauma, tá? Ele sofreu um trauma e uma fratura. E aquele dente ali, além do trauma, ele perdeu um fragmento que foi colado com resina posteriormente, tá? Então, por isso que o elemento 11 está pigmentado. Ele sofreu um trauma, teve uma leve hemorragia dentro da câmara pulpar, que gerou essa pigmentação. Mas esse dente é vital, tá? Esse dente é vivo. Esse outro caso, tá?
um manchamento por fluorose, mas paciente jovem, tá? Poderíamos usar o clareamento nele? Poderíamos, é um procedimento, sim, mas além disso, a microabrasão, tá? Então, nesse caso, a gente tinha que associar o clareamento para diminuir um pouco desse impacto, né, da coloração do dente e o branco, né, essa diferença, esse contraste, e posteriormente a microabrasão. Esse caso, isso é caso para clareamento? Não. Tem pigmentação? Tem. É um dente escurecido? É. Mas o que é isso? Isso é a melalogênese imperfeita. Isso que vocês estão vendo mais amarelado é a dentina, tá? O esmalte é esse esmalte granulado que vocês estão vendo. Esse paciente, ele é um candidato ao clareamento? Não. Esse paciente é candidato à reabilitação completa, tá? Nesse caso, a gente está em andamento. A gente fez resinas em toda a bateria labial e posteriores também. E ele está em etapa ortodôntica, ele está fazendo um alinhamento e vai fazer uma cirurgia ortognática, tá? Mas esse caso aí é um caso de reabilitação completa. Outro caso, esse caso é um caso de manchamento por tetraciclina, caso complicado, foi resolvido aqui também, né, na atualização, né? E é um manchamento completo do elemento dental, ele não é por faixa. Por tetraciclina, ele pode se depositar dessa forma, completa, né? Se for um uso grande, né? For usado por um grande espaço de tempo, mas ele pode também se depositar por faixa, se ele for utilizado por uma faixa curta de tempo. Esses que depositam por faixa, esse manchamento é por faixa, são mais complicados. Esse caso é um caso difícil de clarear? Sim, é um caso muito difícil de clarear. Tá? A literatura nos passa que seriam 6 meses de clareamento com peróxido de carbamida 10% diário para esse caso. E esse caso foi resolvido com cerca de 2 meses aqui na clínica da UERJ, e eu vou mostrar esse caso. E esse paciente, o que ele tem? Difícil de responder, né? Parece que está tudo certo. Mas o dente parece ser escurecido. Só mas o dente não é escurecido. O que acontece? Percebam a incisal desse elemento. Esse elemento é extremamente translúcido. Pessoal, dentes translúcidos são muito complicados. E complicado de comunicar com o paciente. Tá? Sugiro que quando os senhores tenham esse paciente no consultório, vocês façam fotografia com um fundo escuro, igual está nessa foto. Tá? E aí conversar com ele, que essa área que está escurecida, né, na incisal, não vai clarear. Não vai clarear porque não tem dentina. E o clareamento vai se dar na sua maior parte em dentina. Tá? E nesse caso não tem dentina naquela incisal. Como é que ele vai clarear? Pessoal, não vai clarear. Então, tem pacientes que têm essa translucidez até o terço médio. É complicadíssimo. Você tem que avisar esse paciente que o clareamento dele vai se restringir ao terço cervical. Tá? Mas é difícil o paciente entender essa questão. Tá legal? Então, cuidado com esse caso. Muito cuidado com esses casos, tá? De dentes translúcidos. Esse caso, o paciente chegou na clínica de especialização assim, tá? E aí? Claramente esse paciente já passou por tratamento clareador. Nitidamente passou por tratamento clareador. Só que percebam, os incisivos centrais e o elemento 22 desse paciente, percebam. Pessoal, esses 3 elementos, o elemento, o 11, o 21 e o 22, tinha um canal tratado. O colega nem parou para prestar atenção que esses dentes não teriam a mesma resposta clareadora que ele. E nem parou para prestar atenção que houve um manchamento do elemento por produto odontológico. Tá?
Caso difícil, e agora? Qual é a resolução desse caso? Pessoal, a resolução desse caso agora é pino e coroa nos 3 elementos. Não dá para fazer faceta? Não, não dá para fazer faceta. Por quê? Um caso com esse manchamento todo, o substrato dos outros muito claro, eu ia ter que ter um desgaste muito grande, cerca de 2 milímetros. Tá? 2 milímetros eu estou chegando na dentina. Colar faceta em dentina é perigoso. Tá? Outra coisa, que não dá para ver nessa foto, mas clinicamente dava, é um dente muito fino. 2 milímetros ele ia perder a incisal dele, até mais ou menos o terço médio. Tá? Complicado caso, esse caso a gente só conseguiria resolver mesmo com coroa. E esse caso, pessoal, olha lá, dentes escurecidos, com restaurações de diversas formas, e já na outra foto a gente percebe já os elementos clareados e sem as resinas. Pessoal, esse caso de microdontia, esse caso foi publicado na revista Dicas, tá? Por mim e pelo professor Antônio Monerá. Esse é um caso, esse caso, o clareamento fez ele ajudou, ele foi parte de uma reabilitação estética. Então eu precisei primeiro clarear, para depois tirar as resinas, preparar e nessa última foto a gente percebe, né, as facetas instaladas.